Boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus, a paz, a sua bondade e a sua misericórdia estejam sobre nós para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Podemos dizer que o frio chegou, está às portas, né? E que Deus possa nos aquecer e que juntos possamos também nessa noite ser aquecidos pela palavra de Deus. Amém? Provavelmente você já brincou ou já ouviu falar daquela brincadeira chamada cabo de guerra. Uma brincadeira que é muito conhecida nos acampamentos, onde as equipes vão se enfrentar e tem ali um cabo, né, ou muitas vezes uma corda. E do lado esquerdo tem uma equipe fervorosa querendo ganhar ali aquela disputa. Do outro lado direito tem uma outra equipe também fervorosa. As caras feias aparecem, as pessoas começam, vamos, olha para trás, fazem força aí atrás, nós vamos conseguir. E a ideia é que a equipe tenta recrutar o máximo de pessoas, porque quanto mais gente, melhor. Quanto mais pessoas ali segurando aquela corda ou aquele cabo, melhor para vencer aquele duelo ou aquela batalha. Quanto mais, melhor. Quanto mais gente, a certeza da vitória. Só que quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos Deus nos dizer algo um pouco diferente, que quanto menos, melhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7, e neste capítulo nós temos uma fala de Deus para Gideão, e Deus vai dizer justamente ao contrário daquilo que nós fazemos por meio da brincadeira cabo de guerra. No cabo de guerra, quanto mais gente, quanto mais pessoas, mais a certeza da vitória. Deus vai nos ensinar nesta noite que quanto menos, melhor. É claro que existem momentos nas nossas vidas que quanto mais pessoas ao nosso lado, melhor fica a vida, né? Nós estamos presenciando uma tragédia no sul do nosso país, no Rio Grande do Sul, e nós estamos vendo muitas pessoas se mobilizando, e quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais gente se mobilizando, melhor para assisti-los, para ajudá-los, para aquecê-los, para alimentá-los, né, para resgatar. Quanto mais pessoas, melhor. Só que existem momentos nas nossas vidas que parece que Deus nos tira as pessoas, Deus nos tira os recursos, Deus nos tira tudo para nos mostrar que a sua graça nos basta. E é suficiente. Deus vai nos ensinar a partir de Juízes capítulo 7, que quanto menos melhor. Quanto menos melhor, porque tudo que é demais sobra, e sobra o ego, sobra o orgulho, sobra a vanglória para o homem. Acompanhe comigo o texto, Juízes capítulo 7, verso 1 diz assim: De madrugada Jerubaal, ou Gideão, né? E todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo: todo aquele que estiver tremendo de medo, pode ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor, verso 4, tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com
com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos a Deus em oração mais uma vez? Senhor Deus, Pai bondoso, nós estamos diante de Ti, da sua palavra. E nós pedimos que a sua palavra fale conosco. Que essa palavra possa nos moldar, nos transformar e fazer com que sejamos como Cristo Jesus, o Teu Filho que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Assim como igreja, nós pedimos juntos, em uma só fé, em santidade, para a glória de Deus Pai, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Você tem gente demais. Essa é a fala de Deus para Gideão. A gente sabe que o livro de Juízes foi escrito retratando para nós o momento em que o povo começa a conquistar as terras que Deus havia prometido desde lá de trás, desde Moisés, quando ele liberta o povo das mãos de Faraó e diz: eu tenho algo para vocês, eu tenho uma terra preparada para vocês. E o livro de Juízes basicamente vai contar essa história onde o povo está conquistando essa terra, está tomando posse dessa terra. Mas uma coisa que é interessante é que em todo o enredo que Deus conta, desde Gênesis até Apocalipse, a gente percebe que todas as vezes Deus abençoa o povo se rebela contra Deus, o povo se afasta de Deus, Deus tem misericórdia do povo e Deus traz o povo de volta para perto. A gente percebe isso várias vezes. Deus abençoa o povo é abençoado, depois o povo se rebela contra Deus e se afasta de Deus. Quando nós lemos o livro de Juízes, quando você lê todos os capítulos, você percebe que no início de todos os capítulos, a gente vê Deus levantar uma pessoa para abençoar e para guiar o povo, e a fala do escritor do livro de Juízes e o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus. Deus levanta Otoniel e Deus diz, porque o povo fazia o que era mal, o povo estava longe de Deus. Deus levanta Débora, Deus levanta Baraque, Deus levanta depois o próprio Gideão, e Deus vai dizer, o povo fazia mal, o que era mal aos olhos de Deus. E mesmo assim Deus abençoou o povo. E quando a gente lê o livro de Juízes, me parece que o autor está escrevendo sobre os nossos dias. Porque o livro de Juízes, ele é repleto de uma vivência diária, onde as pessoas precisam se voltar para Deus ou ser guiados pelos seus ídolos. Vivemos e trabalhamos em meio a uma grande variedade de deuses. Não apenas deuses de outras religiões, mas também os deuses da riqueza, da celebridade, do prazer, da ideologia, da realização. A época em que vivemos pode ser descrita pela frase que resume o livro de Juízes. Juízes capítulo 21, verso 25, diz: cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. A seus próprios olhos. E apesar do intervalo de 3.000 anos, existem muitos paralelos entre a nossa época, os nossos dias, e a do livro de Juízes, que relata a história do povo de Deus, de Israel, que fora liberto pelo próprio Senhor das mãos de Faraó, no período que se estende desde Moisés até Josué. Josué, ele morre aqui já no livro de Juízes, com 110 anos, e depois da morte de Josué, o povo precisa continuar caminhando, o povo precisa continuar vivendo. E vivendo para quem? Para os deuses daquela época, ou para Yahvé, para o Senhor. Aquele foi um período de pluralismo espiritual. A população de Canaã, a terra que Deus havia prometido aos israelitas, e onde eles viviam mesclados a outras nações, era formada de pessoas tementes a Deus e de pagãos. Foi um tempo em que os israelitas, esse povo que Deus escolhera, tinham de escolher diariamente entre seguir a Deus como Senhor e seguir as preferências e as tendências da época. O livro de Juízes se ocupa principalmente em relatar como Israel fracassou nessa tarefa. Diariamente eles escolhiam as tendências da época, as suas preferências, os deuses daquela terra. Como eles deixaram de conhecer, de amar e de obedecer a Deus
para fazer o que parecia certo aos seus próprios olhos. O livro de Juízes, então, ele poderia ser descrito como pessoas desprezíveis e realizando coisas deploráveis. Conforme a história se desenrola, a gente percebe que até os heróis, até mesmo os juízes, aquelas pessoas que Deus levanta para guiar o povo, para ser bênção para o povo, eles tornam-se corruptos e mal-sucedidos. Até mesmo os juízes, aqueles que são descritos como heróis, eles são corruptos também, eles são mal-sucedidos, eles fizeram coisas terríveis. Essa é uma história sombria e que aconteceu de verdade. Talvez a pergunta que nos vem à mente é: por que essa história está na Bíblia? Por que o livro de Juízes se tornou palavra de Deus? E a resposta é séria, porque se trata do Evangelho. Porque no fundo, nós temos uma ilusão de que a Bíblia é como um livro de virtudes, ou como uma coletânea de heróis que precisam ser seguidos, e os seus exemplos são admiráveis. O livro de Juízes mostra que a Bíblia não é um livro de virtudes. Não é uma coleção de contos inspiradores. Por quê? Porque a Bíblia, ao contrário de muitos livros, não é um compêndio de exemplos a serem seguidos. Em vez disso, a Bíblia diz respeito a um Deus que é misericordioso, que é paciente e que trabalha incansavelmente em nós e por nosso intermédio. E apesar das nossas teimosias, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos fracassos, Deus ainda age com misericórdia a nosso favor. O livro de Juízes, assim como a nossa vida, retrata um Deus bondoso e misericordioso, que apesar das nossas dificuldades, e apesar das nossas teimosias, apesar dos nossos erros, e de diariamente nós nos afastarmos de Deus, Deus sempre se volta para nós, com bondade e com misericórdia. Tim Keller vai dizer que, na verdade, existe um herói em Juízes. E esse herói é divino. O livro de Juízes mostra que Deus trabalha para resgatar o seu povo, indigno, em meio à confusão causada pelo pecado. Quando você lê esse livro, você vê, capítulo após capítulo, o povo se afastando de Deus. Deus levanta um juiz para resgatar o povo de novo. O povo é abençoado, se afasta de Deus. Aqui no capítulo que nós lemos, a gente percebe que Deus entregou os israelitas aos medianitas. Gideão é encontrado no lagar pisando onde se pisa uvas, porque ele está com medo, o povo está com medo, o povo está amedrontado, porque o exército dos midianitas estão se levantando, eles são mais numerosos, eles são valentes, e cadê Deus em meio a tudo isso? Onde está o Senhor? E mesmo assim, mesmo o povo sendo rebelde, e miseráveis e teimosos, Deus levanta Gideão para resgatar o povo e para dar vitória para o povo. Como Deus sempre age com misericórdia. Mesmo nós, seus filhos, sempre agir conforme os nossos próprios pensamentos. De alguma forma, Deus quer nos ensinar que o livro de Juízes, ele foi escrito para que eu e você possamos entender que, de modo incansável, Deus oferece sua graça aos que não a merecem. Deus oferece a sua graça. No fim das contas, a essência de Juízes é a graça abundante aos mais pecadores. A graça de Deus triunfa sobre os comportamentos mais tolos. Pare para pensar em todos os nossos comportamentos. Pare para pensar no seu comportamento. Quanta tolice que nós fazemos diariamente, quanta coisa errada, quantas vezes Deus nos abençoa e mesmo assim nós nos afastamos de Deus, nós fugimos e nós vamos para bem longe de Deus, e mesmo assim a graça de Deus de uma forma incansável nos socorre e nos resgata diariamente. A cruz está presente nas nossas vidas diariamente. Uma outra coisa que o livro de Juízes também nos ensina é que Deus quer governar todas as áreas das nossas vidas, não apenas uma área. Porque quando você lê o livro de Juízes, você vê a história
dizendo o seguinte: Deus fala tanto para Moisés como para Josué e depois para os juízes. Quando vocês, ou melhor, para Moisés e para Josué, quando vocês entrarem na terra que eu prometi, eu quero que vocês limpem tudo. Eu quero que vocês façam uma varredura, eu quero que vocês limpem tudo. Vocês não podem conviver com aqueles ídolos. O que eles fazem? Eles não limpam tudo. E eles passam a se acostumar. Eles passam a viver em meio aos deuses. E aí o Eugênio Peterson, teólogo já falecido, vai dizer que a familiaridade anestesia a percepção. Se tornou tão familiar viver em meio ao pecado, que a minha percepção quanto a isso, ela está anestesiada. Deus queria que os israelitas se apoderassem de toda a terra de Canaã, mas que eles limpassem tudo. Não limpassem apenas algumas regiões. E foi o que eles fizeram. Eles limparam algumas regiões. Eles aprenderam a conviver com os ídolos que estavam ali. Ou seja, eles não rejeitaram a Deus completamente e nem o aceitaram integralmente. E sabe, não existe uma caminhada com Deus de forma parcial. Deus quer a nossa vida por inteiro, não somente uma parte dela. Juízes nos ensina que nós precisamos entregar tudo para Deus, todas as áreas. Não deve haver dicotomia na nossa vida, na nossa santidade, até porque na verdade não existe dicotomia na vida cristã, não existe esse pluralismo, não existe essa separação de sagrado e religioso. Nós precisamos viver aqui dentro da igreja, no nosso trabalho, num campo de futebol, num cinema, aonde quer que nós estejamos, vivamos para a glória de Deus. E todas as áreas da minha vida é voltada para esse Deus que governa todas as coisas. O livro também nos ensina que nós precisamos de um Salvador verdadeiro. Os heróis do livro de Juízes eram todos falhos. A Bíblia faz questão de deixar claro para nós de como seus personagens eram falhos. A Bíblia revela a nossa necessidade de um Salvador, e não de exemplos a serem seguidos. É por isso que eu disse no início da mensagem, que a Bíblia não é uma coletânea de livros, onde há nela exemplos a serem seguidos. Não, a Bíblia na verdade revela a nossa necessidade de um Cristo, de alguém que veio para nos salvar de nós mesmos e dos nossos ídolos. Os próprios juízes nos direcionam para alguém que é superior a eles. Quando você estuda o livro, você percebe que com Otoniel, nós aprendemos que Deus salva por meio de todos. Com Débora, que Deus salva por meio de muitos. Com Gideão, que Ele salva por meio de poucos. E com Sansão, que Ele salva por meio de um só. Deus salvará a humanidade, enviando o único, Cristo Jesus. O livro de Juízes aponta para a suficiência de Deus, que envia o seu único Filho para nos salvar dos nossos ídolos, nos salvar dos nossos prazeres, das nossas ideologias. Deus está nos ensinando a partir desse livro que Ele está no controle, e seja qual for a situação, Ele sempre estará no controle. O tema mais importante, talvez seja o menos percebido, é esse, que Deus está no controle. A impressão é que Deus está quase sempre ausente do cenário do livro de Juízes, mas a verdade é que Ele nunca se ausenta. Ele está presente. Deus realiza a sua vontade por meio de pessoas fracas e apesar delas. Nós precisamos, em um mundo de coach, resgatar a ideia da insuficiência humana, do quanto nós somos insuficientes, do quanto nós somos falhos e que sozinhos nós não damos conta, que nós somos falhos, que nós somos fracos, e que se não fosse Deus intervir diariamente em nosso favor, nós estaríamos perdidos. Deus levanta um homem, pelo nome de Gideão, que vem de uma tribo fraca, que é conhecido como um homem fraco, uma pessoa que não tem nada nele mesmo, e mesmo assim, a gente percebe que houve um triunfo na fraqueza de Gideão, que Deus salvou, que Deus trouxe a vitória para esse povo. Mas veja, a palavra de Deus para Gideão é: você tem gente demais.
Os dois exércitos, o de Gideão e o dos medianitas, que aterrorizava Israel havia 7 anos, estão acampados perto um do outro. Eles estão próximos à batalha. A batalha se aproxima e é de se imaginar que Israel precisa de todos os seus homens para derrotar esse inimigo, que é valente. E, no entanto, o que acontece? Deus manda Gideão diminuir seu exército e não aumentá-lo. Você tem gente demais para eu entregar os medianitas em suas mãos. Nós não encontramos esse conselho em nenhum manual militar. Por que Deus ele faz isso? Por que Deus ele quer diminuir o exército de Gideão? A resposta está no verso 2, para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi a sua própria força que o resgatou. Ou o povo vai exaltar a Deus pela vitória, ou vai exaltar a si mesmo. Ou o Gideão vai honrar a Deus, ou o Gideão vai honrar a si mesmo. É interessante que Gideão é um homem de Deus. E quando Deus fala para Gideão que entregaria os medianitas nas suas mãos, no final do capítulo 6, a gente percebe que Gideão ele faz uma espécie de um teste com Deus. Senhor, não quero duvidar e que a sua ira não recaia sobre mim, mas se de fato o Senhor vai me dar essa vitória, eu vou deixar aqui uma lã no chão, e que a chuva caia e que apenas a lã, se encharque dessa água, e a terra fica toda seca. Isso acontece no dia seguinte, Gideão pega a lã, torce dentro de uma bacia, e ela está encharcada, e a terra está toda seca. E Gideão falou assim, tudo bem, mas ele está ainda duvidou, falou assim, Senhor, agora eu quero fazer o contrário, que a lã fique seca e que toda a terra fique molhada, e assim acontece. Quando entra no capítulo 7, Deus fala assim, eu vou te dar a vitória. Você precisa acreditar, mas você tem gente demais. Agora, quando chega no capítulo 7, é Deus que vai fazer um teste com Gideão, para mostrar que não ele, não os seus recursos, não os seus homens, não as suas forças e nem as suas armas, mas ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, ele daria a vitória. E o que Deus faz? Quais são os métodos? Deus faz uma divisão. O primeiro grupo é o que estão tremendo de medo. Deus fala para Gideão, olha, fala para o povo, se você está com medo, você pode ir para casa. E dos 32 mil soldados que Gideão tem, 22 mil, eles voltam embora. Uma triagem psicológica de Deus aqui. Eles estavam com medo, mas eles não tinham coragem de se manifestar. E veja, Gideão tem 32 mil, 22 mil voltam embora, ele fica apenas com 10. Imagina Gideão, Senhor, pelo amor de Deus, eles são... Peraí, tem mais. O segundo grupo, ele passa para um outro teste, isso está no versículo 4, até o verso 6. Dos 10 mil homens que Gideão tem, eles vão até a beira de um rio, e Deus faz lá aquele teste, olha, aqueles que beberem a água como um cachorro, aqueles que vão se ajoelhar, os que se ajoelham para beber água como um cachorro, eles vão voltar embora, e aqueles que ficam ali na retaguarda, é esses que vão ficar, e fica apenas 300 homens. Dos 10 mil homens, 9.700 voltam para casa, e somente 300 ficam à disposição de Gideão. Eles iniciam o dia com 32 mil homens e agora tem apenas 300 soldados. É uma redução de 99%. E por que Deus faz essas duas reduções? Versículo 2. Para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. O que tudo isso tem a ver comigo e com você? Muitas vezes, Deus nos tira os recursos para que possamos reconhecer que é Ele que está no controle das nossas vidas. Eu lembro quando eu fui para o seminário, e muita gente disse, Paulo, você pode contar comigo. Vou te ajudar do início ao fim, hein? E muitas pessoas se mobilizaram. A igreja se mobilizou, os familiares se mobilizaram, até a minha sogra me ajudou. Para quem acredita que sogra não ajuda, até a minha sogra. É engraçado que passou alguns meses, e muitas daquelas pessoas pararam de ajudar. E se você conversa com uma pessoa que já passou para o seminário, sabe o quanto é difícil. Você ficar ali 4 anos, morando com outras pessoas, estudando a palavra de Deus, para se tornar um pastor, uma pessoa forjada. Só que
Nos 4 anos do seminário, Deus me mostrou claramente, mês após mês, que a provisão, os recursos, vinha do alto, vinha das mãos dele, e não dos homens, e nem de mim mesmo. Não vinha dos meus recursos, não vinha daquilo que eu poderia fazer, mas vinha daquilo que ele era capaz, e sempre foi e é até hoje, capaz de fazer. É por isso que quando nós lemos o livro de Juízes, a gente aprende essa lição, que Deus nos ensina a depender tão somente dele, dos seus recursos, daquilo que ele pode fazer por nós. Muitas vezes Deus nos tira tudo aquilo que nós podemos nos apegar, tudo aquilo que nós podemos nos assegurar e pensar que a partir disso nós poderemos ter alguma vitória. Deus nos tira tudo para que possamos confiar e entender que em meio às nossas batalhas, é Ele quem batalha por nós. É Ele quem nos ajuda. Dia após dia, de Gênesis a Apocalipse, Deus tem ensinado o seu povo a depender tão somente dEle. Quando achamos que merecemos o crédito por nosso próprio resgate, pela nossa própria libertação, nós roubamos de Deus a exaltação que Ele merece receber. É por isso que Deus fez isso com o povo. É por isso que Deus faz isso conosco. Esse é o grande perigo da vida cristã, dependermos muito mais daquilo que nós podemos fazer e não daquilo que Deus pode fazer por nós. Colocamos-nos como salvadores alternativos. Não há perigo maior do que este, acreditar que somos capazes de nos salvar e que nos salvamos. A lição inesquecível é que a salvação é um ato da graça de Deus. Ela não é alcançada pelos nossos méritos. Muitas vezes Deus nos tira até mesmo a saúde, para que possamos entender e aprender a depender tão somente dEle. Deus nos tira tudo. Deus não reduz o tamanho do exército simplesmente para alcançar vitória por meio dos israelitas. Não. O Senhor pode ser vitorioso usando apenas um homem. Ele fez isso usando apenas Sansão. Ou Deus pode fazer isso usando milhares de homens. Ele fez isso por meio do exército de Débora, do exército de Baraque. Deus reduz o número de soldados, porque Deus sabe que os homens são demais. Para Israel entender claramente quem deve ser louvado e glorificado por todas as coisas. Ao se lembrar desses fatos, Gideão deveria olhar para trás e pensar: a vitória foi de Deus e não minha. Minha parte, qual que é a nossa parte? É confiar em Deus e obedecer. A glória é do Senhor e o privilégio é nosso. A glória é do Senhor. Da mesma forma, os 300 soldados deveriam dizer após a batalha: nosso exército era tão pequeno que seria impossível vencermos a vitória, vencermos a batalha. A vitória só poderia ter sido obra de Deus, a glória de Deus, o privilégio é nosso, por termos sido chamados a participar daquilo que Deus está fazendo. Em outras palavras, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente sabe que não havia nada em nós mesmo, para que Deus pudesse falar assim: não, esse aqui é bonitinho demais, eu vou escolher, ele tem um potencial, tem alguns méritos nele. Não, não há. Deus nos salva pela sua graça, Deus faz isso de uma forma misericordiosa. Deus nos ensina a depender tão somente dEle diariamente. É por isso que antes da batalha, Deus expõe a fraqueza de Gideão. Deus expõe a fraqueza daqueles soldados. Mas em meio à fraqueza deles, em meio a essa exposição, Deus também revela o seu poder. Gideão vem de uma família fraca, de uma tribo fraca, e ele tem que encarar um dos maiores exércitos, os midianitas. E ele tem que fazer isso com poucos homens. Deus está mostrando principalmente para o povo de Israel, que vivia essa realidade de confiança em si mesmo. Porque veja, por que Deus faz isso? Porque eles estão em Canaã e eles não limparam toda a terra. Então, existia ali pessoas que adoravam a Deus e pessoas que adoravam a outros deuses. Então, Deus quer mostrar para aquele povo que só existe um Deus, só existe um Salvador,
Só existe um que pode ser digno de honra, glória e louvor. E que mesmo em meio à fraqueza de um povo, Deus pode levá-los à vitória. Deus vai mostrar isso para eles. Deus vai nos ensinar que Deus usa pessoas fracas. Lembra do apóstolo Paulo? 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao 9. Nós encontramos outra maneira de ver esse princípio ensinado em Juízes. Paulo foi agraciado com uma visão do céu, mas Paulo sofre com aquilo que ele chama de espinho na carne, um mensageiro de Satanás para te atormentar. Paulo, ele suplica a Deus várias vezes para que Deus tirasse isso. Porém, ao invés disso, Deus tirou o quê? A saúde de Paulo, a força física de Paulo, ao manter o espinho na carne. Por que Deus faz isso? Paulo responde: para impedir que eu me exaltasse, para que ele não buscasse ansiosamente a própria glória, gabando-se da própria força. Ao contrário de tudo isso, ele aprende o que Deus quer que Gideão aprenda, que a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa, ou seja, é revelado mais claramente na fraqueza. Quando nós estamos cheios de ego, de orgulho, das nossas vaidades, dos nossos deuses, nós não conseguimos ver que é Deus quem nos dá graça para vencermos o dia a dia. Quando nós estamos cegos pelas nossas paixões, pelos nossos deuses, a gente não consegue enxergar que é Deus, tão somente Deus, que nos dá a vitória, que nos ajuda a vencermos qualquer batalha. É apenas quando Deus abre os nossos olhos, é apenas quando o Espírito Santo clareia a nossa mente, que a gente consegue enxergar. Billy Graham, ele fala isso ilustrando o momento quando uma emissora de TV muito famosa ia na sua casa para fazer uma reportagem. E quando você estuda a história de Billy Graham, você aprende que a esposa dele era uma mulher muito virtuosa, mas também uma pessoa muito dedicada à vida comum diária da sua casa. Era uma mulher que recebia muito bem os seus hóspedes. E ele conta que naquele dia, a sua amada esposa, ela fez uma das maiores faxinas. Ela limpou todos os detalhes da casa. Ela limpou tudo porque uma emissora de TV muito famosa ia na sua casa para entrevistar o seu marido. E Billy Graham vai dizer que quando eles montaram um cenário para fazer a entrevista, e as luzes de LED clarearam bem forte, todos eles puderam ver a poeira estampada nas janelas, na poltrona e em todos os lugares, porque uma luz muito forte clareou. É justamente isso. Apenas quando o Espírito Santo ilumina nossa mente, apenas quando Deus abre os nossos olhos, a gente tem a capacidade de enxergar o quanto nós somos limitados, fracos, pecadores e carentes de um Deus que é misericordioso. E que mesmo em meio à nossa fraqueza, Deus trabalha a nosso favor e através de nós. Tim Keller vai dizer que Deus não só trabalha apesar de nossa fraqueza, mas por causa dela. Ele afirma que o seu poder salvador não opera quando somos fortes ou achamos que somos, e sim quando somos fracos e reconhecemos a nossa fraqueza. Keller vai dizer que quando reconhecemos a nossa fraqueza, o amor de Deus se torna mais precioso para nós. A gente passa a apreciar mais a Deus, a gente passa a valorizar mais e a reconhecer que é Ele quem age em nosso favor, é Ele quem nos dá a vitória. Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, que nós somos limitados, mas que existe um Deus poderoso, um Deus que é grande, um Deus que é invencível, um Deus que é imutável e que dia após dia, mesmo em meio à nossa fraqueza, Ele cuida de todos nós. É por isso que Gideão vai aprender, e nós também, que em Deus nós podemos ter a certeza da vitória. O versículo 9, nós vemos claramente
esta verdade. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, porque eu vou entregá-los nas suas mãos. Nós temos uma afirmação divina. Eu vou entregá-los nas suas mãos. Eu vou entregar os medianitas. Não será você, Gideão, mas eu vou entregar. Gideão, nesse momento, ele tem a certeza da vitória, porque essa certeza é baseada na fidelidade de Deus, e não nas armas que Gideão tem, e nem nos seus soldados, que são poucos. Chegou a hora de os 300 soldados partirem para a batalha? Não, ainda não. Deus fala com Gideão. Entretanto, dessa vez, o propósito não é acabar com o seu potencial, com a sua arrogância, mas é assegurá-lo da vitória. Mais uma vez, Deus garante a Gideão: eu entregarei os medianitas. Eu farei vocês vencer. Porém, numa demonstração maravilhosa de cuidado, o Senhor do universo, ele acrescenta: mas se você, Gideão, tem medo, verso 10, se você tem medo para atacar, desça até o acampamento, vai até lá, desça ao acampamento e ouve o que eles dizem, assim as suas mãos serão fortalecidas para atacar o acampamento. E eles descem. Gideão está com medo de descer até lá, ele chama o seu servo Pura e eles descem até lá. Quando Gideão chega lá, eles ouvem aqueles homens conversando e contando um sonho. E o sonho basicamente era que uma pedra muito grande vinha rolando e ia derrotar todos os medianitas, e um deles fala assim: olha, só pode ser Gideão e os seus soldados. E quando Gideão ouve aquilo, parece que um clique acontece, ele tem certeza, ele volta correndo e ele grita para o seu povo e diz: levantai-vos, porque o Senhor já entregou. Veja que aquele homem que outrora estava com medo e chama para descer até o acampamento dos medianitas, agora ele é tomado por uma esperança, por uma certeza. Por quê? Porque toda a certeza de Gideão não é baseada nas suas armas, nas suas forças, nos seus 300 homens, mas é naquilo que Deus havia dito para ele: eu entregarei. Vocês podem descer para a batalha, porque eu entregarei. Na verdade, nós sabemos que toda a nossa vida é baseada nessa palavra que é fiel. A nossa esperança, ela não deve ser baseada nas nossas esperanças do dia a dia, mas deve ser baseada na esperança daquilo que Deus fala diariamente. Ou como o texto que o Felipe leu aqui de Salmo 27, se o Senhor está conosco, se o Senhor batalha a nosso favor, o que diremos? Teremos medo? Não. Se o Senhor é capaz de entregar tudo, o que diremos? Teremos medo? De forma alguma. O que nós devemos fazer? Salmo 27, a partir do verso 4, o que o salmista diz? Eu, porém, eu entrarei na sua presença e te buscarei. Eu contemplarei a sua glória, porque somente alguém que vive na presença de Deus pode ter a certeza do cuidado de Deus. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aqueles que têm a consciência da presença de Deus nunca estarão em solidão. Ainda que você viva um vale, ainda que você viva momentos depressivos, ainda que você viva momentos de perdas, ainda que você seja assaltado por um desespero, por um medo, por uma morte, aquilo que traz pavor, aquilo que traz aquela agonia dentro do peito, se você tem a certeza da presença de Deus, você nunca estará sozinho, porque o vale pode ser da sombra da morte, mas a presença é do Deus da vida, o Deus que nos socorre, o Deus que nos ampara, o Deus que cuida de nós. Gideão, ele vê isso, era como um vale de sombra de morte. Os soldados eram muito numerosos, os camelos que eles tinham eram como
areia da praia. E mesmo assim, o Deus de Gideão deu a vitória para o povo de Israel. O que esse acontecimento nos ensina sobre a vida cristã? Que Deus é nosso grande conforto. Ele é aquele que nos dá essa segurança. É Ele quem toma a iniciativa. É eu que entregarei Gideão. É eu que os aliviarei. É eu que os confortarei. Eu vou sustentá-los. A vitória que Deus dá para Gideão é um retrato daquilo que eu e você podemos enxergar na cruz de Cristo. Deus sempre está mostrando em toda a história bíblica que Ele sabe de todas as coisas e Ele mesmo é quem nos dá a vitória. Deus vê os nossos problemas melhor do que nós mesmos. Enquanto nós estamos olhando com os nossos olhos, miseráveis pecadores, e não estamos vendo nada, Deus já está vendo tudo aquilo que nós precisamos enxergar. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Somos inseguros porque nunca damos um passo de fé para encontrar Deus. Assim como Gideão, precisamos ser lembrados continuamente de que Deus nunca perdeu o controle da vida. Que Deus nunca perdeu o controle de nada. De que mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus está ali. Deus não é um Deus ausente, Deus é um Deus presente, Ele cuida de nós, Ele nos assiste. A tempestade alcançou ali o barco dos discípulos, mas Jesus estava com eles. E veja, se Deus disse para o mar ficar quieto, e o mar ficou quieto, como não se acalmaria o nosso coração? Como o nosso coração não ficaria calmo? Se Deus deu a vitória para os israelitas diante daquele numerosos soldados, como também não daria vitória para mim e para você em meio às nossas lutas e dificuldades? Temos nossos medos, temos os nossos desafios, e mesmo assim somos convidados a confiar em Deus e não em nós mesmos. E a pergunta é: como podemos confiar em Deus diante das batalhas da vida? Como podemos confiar em Deus em meio às nossas lutas e fraquezas? Como? E a resposta é: olhando para a cruz, olhando para Jesus. Porque Deus, em Cristo Jesus, já venceu todas as coisas por nós. Nele nós somos mais que vencedores. O livro de Juízes aponta para o único, que é suficiente e que já venceu todas as coisas. O livro de Juízes coloca os nossos olhos não nos juízes, como Otoniel, como Gideão, Sansão, mas coloca os nossos olhos em Cristo, o nosso Senhor. O livro de Juízes mostra que todos aqueles homens que Deus levantou, eles falharam, eles fracassaram. E mesmo assim a graça de Deus veio para mostrar para eles e para todos nós que um dia, mesmo em meio aos nossos pecados, a graça de Deus também viria. E veio por meio de Jesus, para que nele nós sejamos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, o apóstolo Paulo vai nos narrar esta verdade. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a nudez, nem o perigo, nada poderá nos separar do amor de Deus,
porque em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. E Paulo diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nele nós já vencemos todas as coisas. Cristo já derrotou todas as coisas, nem a morte, nem o pecado, nem o diabo pode nos deter, porque Cristo já venceu tudo isso. E nele nós somos vitoriosos. Quando olhamos para Jesus, nós temos a certeza da vitória. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos a certeza da vitória. Todas as nossas lutas e batalhas podem ser mais fortes do que nós, mas elas nunca serão mais fortes do que o nosso Deus. Os seus medos, as suas lutas, os seus momentos de dificuldade, de angústia, de vale da sombra da morte, a dor que aperta o peito, a solidão, a tristeza, todas essas coisas podem ser mais fortes do que você, mas nunca serão mais fortes do que o Deus que vence por você. Eu não sei quais são as suas batalhas. Eu não sei quais são as suas lutas diárias. Mas de uma coisa nós temos a certeza, que o livro de Juízes nos aponta para uma vitória grandiosa, que é a vitória da cruz, onde eu e você estamos crucificados e com Ele vencemos todas as coisas. E quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nós subiremos e reinaremos com Ele para todo sempre. Ou como o nosso pastor Paulo sempre diz aqui, quando ele está aflito, quando ele vê as contas trazendo mais dificuldades, a situação financeira apertando, quando ele vê as enfermidades, lembra o que ele diz? Ele diz para ele mesmo: Paulo, já está tudo resolvido. Nós precisamos olhar para a cruz e enxergar aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Já está tudo resolvido. Feche os teus olhos por um instante. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Pensasse sobre os seus medos, as suas lutas, as suas batalhas. O que tem feito você chorar? O que tem causado tristeza na sua mente, no seu coração? O que tem levado você para um vale de sombra da morte? Pense nas suas batalhas, nas suas lutas e nas suas dificuldades. Mas lembre-se que em meio à sua fraqueza, em meio às suas lutas, em meio à dor que invade o seu peito, existe um Deus poderoso. Existe um Deus que é Pai. Um Deus que não dá pedra para os seus filhos, mas que dá pão. Um Deus que é como uma fonte que jorra água e nós podemos beber dela. O vale pode ser da sombra da morte. O vale pode ser de tristeza, de lutas, de fracassos, de falhas e falhas, de erros. O vale pode ser da sombra da morte, mas a presença é do Deus da vida. E a presença de Deus está aqui nesta noite, nos abraçando e dizendo para todos nós, por meio do Espírito Santo, que Ele não perdeu o controle de nada. E que muitas vezes Deus permite essas coisas acontecerem na sua vida, para te fazer enxergar que Ele está cuidando de você. Muitas vezes Deus permite
o medo chegar, as dificuldades chegarem, o dinheiro acabar, Deus permite muitas vezes o carro bater, Deus permite o acidente acontecer, Deus permite os ladrões, Deus permite as coisas terríveis acontecerem, para nos lembrar que mesmo em meio aos nossos fracassos, mesmo em meio às nossas lutas, enquanto nós estivermos do lado de cá da eternidade, nós vamos precisar aprender que essas lutas serão constantes, mas a presença de Deus será infalível conosco a nosso favor. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você entrou aqui e você está assaltado por um desespero, você está assaltado por um medo, cheio de dúvidas, e eu quero te dizer nesta noite, que existe um Deus que é um Deus de vida, um Deus de misericórdia, um Deus de socorro. E seja qual for a sua situação, meu irmão, seja qual for a sua realidade, eu gostaria que você olhasse para a cruz, porque é apenas aos pés da cruz que Deus nos tira de um cemitério de desespero e nos coloca num trono de esperança. Nele nós somos mais que vencedores. Em Jesus nós temos a certeza da vitória. Por isso eu quero te convidar a cantar, a se alegrar, assim como Gideão, a glorificar o Deus Todo-Poderoso, porque nele nós já vencemos, porque nele nós somos vencedores, porque nele, tão somente nele, nós temos a certeza de que esse mundo passará, céus e terra passarão, mas ele voltará, e com ele nós subiremos, reinaremos, viveremos, nos alegraremos para todo sempre com aquele que venceu a morte, o pecado e todas as nossas dificuldades. Nele nós somos vencedores. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos para todo sempre. Nós queremos, ó Deus, se alegrar, porque em ti nós somos mais que vencedores. Tu és único, tu és Senhor, e nós te exaltamos de todo o nosso coração. Vamos ficar em pé todos juntos e vamos louvar aquele que já venceu todas as coisas por nós e através de nós. A ele seja a honra, a glória e todo o louvor para todo sempre. Sem eles não são nada. Tu, Deus, és meu sustento, a rocha da minha salvação. As nações te louvarão, reinos se erguem, caem, mas eu em ti confiarei. Jesus, em ti confio. Tu és Senhor e Rei para sempre, Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre, vitorioso és. Tu és Senhor e Rei para sempre, Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre, vitorioso é. Vamos adorar a Ele com alegria. Aplauda Ele. Incomparável saber, com amor e justiça reinarás, todo joelho dobrará. Em ti nós esperamos, a esperança
teu nome, Jesus. Oh, Jesus, em ti confio. Tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre. Vitorioso és, tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre. Vitorioso és. Podemos confiar nele, como Gideão, que quando descobriu que a batalha estava ganha, carregou o nome de Cristo, carregou o nome de Deus, poderoso Jeová, como uma bandeira, e disse: vamos, a batalha está ganha. E é isso que nós como igreja podemos fazer, amém? Vamos cantar isso com força, ele é a nossa bandeira. Nossa bandeira é, te exaltamos, Jesus, pra todos sempre és Rei, teu reino não tem fim. Nossa bandeira é, te exaltamos, Jesus, pra todos sempre és Rei, teu reino não tem fim. Tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre. Vitorioso és. Tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre. Vitorioso és. Aleluia. Aleluia. Aleluia, podemos confiar nesse Deus, amém? Meu irmão e minha irmã, vai em paz. Deus abençoe a tua semana e que Deus esteja contigo, amém?